Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez com aquele modelinho de culto, né? Você que não pôde participar com a gente do culto na igreja, tem a oportunidade de cultuar agora na sua casa. Então eu desejo que você também seja edificado, abra o coração diante do Senhor nesse momento. Nós teremos um momento com louvores e em seguida teremos uma reflexão na palavra para que o Senhor venha falar no teu coração e será a mesma palavra que foi ministrada na igreja nesse domingo. Então eu peço que coloque o teu coração diante do Senhor, o adore de verdade nesse momento e em seguida reflita na palavra com a gente. Mas antes disso, vamos ter um momento de oração. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor e pedimos a tua bênção sobre esse momento. Por cada irmão que não pôde participar dos cultos na igreja, que o Senhor fale ao coração deles, que o Senhor esteja ministrando vida a eles nesse momento, esteja falando a eles, trazendo o entendimento sobre a tua palavra e que eles consigam te adorar, Pai, com todo o coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Um monte de louvor. Saber que a gente pode. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Obrigado, Senhor, tu és soberano, Jesus. Todos juntos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, ó Deus. Nova vida. Nesses dias que estamos vivendo, muitas questões aparecem. As pessoas perguntam sobre a questão do corona, se surgiu em laboratório, se alguém comeu algum bicho, como é que foi. Se a gente vai conseguir uma vacina ou não vai. Se a gente vai conseguir passar por esse momento, como é que vai ser o mundo depois. Então várias coisas nos rodeiam. Isso também no campo da religião. As pessoas perguntam onde está Deus, como que a igreja deve viver, como que a igreja deve se portar, como cada crente tem que agir nesse momento. E não vamos ter todas as respostas para isso, mas nós temos na carta de Paulo a Coríntios, na segunda carta de Paulo a Coríntios, nós temos uma direção sobre como viver em dias de aflições. Uma coisa que Paulo fala. 2 Coríntios 1, a partir do versículo 1, diz assim: Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo esta carta com o Simão Timóteo, à igreja de Deus em Corinto e a todo o povo santo de toda a Cairo. Que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia e de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar os outros quando eles passam por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para encorajamento e salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participaram de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu tantas orações feitas em nosso favor. Então a cidade de Corinto era uma cidade grande naquela época, cidade de 400 a 500 mil habitantes,
uma cidade que tinha um comércio muito rico, um sistema bancário muito forte, então uma cidade muito próspera. Ficava na região da Caia, na Grécia, e ali ela ficava no Istmo, que é uma península onde é um braço de terra no meio do mar. E ali os navegantes eles tinham que dar uma volta de 320 km para poder rodear aquele lugar. Só que a distância entre Corinto e o outro litoral, Corinto tinha 2 portos, um de cada lado, era somente de 6 km. Então, para os viajantes não precisarem passar esses 320 km de mar bravo, muitas vezes eles descarregavam mercadorias de um lado, passavam por terra e carregavam em outro navio. E até barcos menores muitas vezes eram levados por terra de um lado ao outro, mais ou menos como acontece no canal do Panamá, só que eles não tinham um canal na época, era feito por terra mesmo. E era uma cidade grande, mas também moralmente corrompida. Ali existia o templo da deusa Afrodite, que era a deusa grega do amor, com várias prostitutas cultuais. Então é uma sociedade é uma cidade que era moralmente degradada. A carta que temos hoje nas mãos é a 4ª carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Deus pergunta, como assim, pastor? Nós só temos 2. Exatamente, nós sempre temos 2 e as outras 2 nós não temos acesso. Nós temos indícios de que elas existiam. Em 1 Coríntios 5,9, Paulo diz que já por carta vos tenho escrito. Então ele já tinha escrevido uma carta antes de 1 Coríntios. Então nós temos a carta antes de 1 Coríntios e a 1 Coríntios que temos na Bíblia. Em 2 Coríntios 7,8 ele fala que não me arrependo de ter enviado aquela carta severa. Então Paulo fala de uma carta severa. Muitas pessoas acham que essa carta é 1 Coríntios, só que não faz sentido, porque como Paulo trata essa carta, era uma carta muito dura, muito áspera, uma carta com palavras muito fortes, que não se enquadram em 1 Coríntios. E então temos também 2 Coríntios. Então podemos dizer que são 4 cartas, uma carta antecessora a 1 Coríntios, a carta severa e 2ª carta aos Coríntios, que Paulo escreveu essa carta em 56, lá numa região da Grécia. E é uma carta que Paulo fala muito das suas aflições que viveu, também lidar com a oposição ao seu ministério, defende seu apostolado e fala do levantamento de uma oferta para os pobres da Judeia porque estava passando por momentos de dificuldades lá. A palavra-chave dessa carta é consolo. A carta começa com consolo no versículo 1, 3 e termina com consolo em 13, 11. Ela mostra em vários momentos a fraqueza virando força, sofrimento virando alegria, e o verbo grego utilizado para consolo é ditado 18 vezes na carta, e o substantivo consolação aparece 11 vezes. Então consolo com suas variações aparece mais ou menos 29 vezes dentro da carta de 2 Coríntios. E ela mostra que Deus é um Deus que está do nosso lado, confortando e encorajando. Paulo fala assim que louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso de Deus e de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições. Na vida nós passamos por aflições, isso é natural do homem. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem passa por dificuldades e aflições. Nós podemos comparar a nossa vida a um grande navio que vai ao mar afora e tem dias de mar calmo e dias de mar agitado, dias com mais tranquilidade e dias com onda. E isso faz parte da nossa vida. Paulo foi alguém que passou por várias aflições. Em 2 Coríntios 11, 23 e 28, ele fala que ele foi açoitado, passou por naufrágios, passou por várias dificuldades. Depois os irmãos podem consultar na Bíblia. Mas ele dá uma lista de imensos sofrimentos, de coisas que eu e você nunca iremos passar provavelmente. Então coisas muito pesadas que dificilmente alguém conseguiria suportar se Deus não lhe desse ajuda. Mas mesmo com tamanhas dificuldades, Paulo acreditava no conforto de Deus, acreditava no consolo de Deus. A palavra encorajamento, consolo, conforto aparece 9 vezes em 4 versículos, os versículos 3 ao 7 que lemos. Então temos um Deus que encoraja, que está com a gente. A palavra usada para encorajamento talvez esteja como encorajamento, talvez na sua versão esteja conforto, consolo, porque é uma palavra derivada de paraklesis, que é a mesma palavra usada para consolador em João 16, quando Jesus Cristo fala do Espírito Santo.
Então é a ideia de alguém que está do lado e está dando palavras de ânimo, de encorajamento, de conforto, alguém que está animando ele. Então Deus é esse que nos anima, que nos encoraja, que faz com que a gente prossiga nesses momentos de dificuldade. Deus está do nosso lado nos encorajando. Hoje as pessoas querem um Deus que livre dos problemas, mas Deus não promete uma vida livre de problemas, mas sim que estaria com a gente. Então fuja dessa ideia de uma vida perfeita, uma vida sem dificuldades. Elas existem. A vida é feita de altos e baixos. Então talvez você não esteja percebendo o conforto de Deus, porque Deus ele te conforta nesse momento. O que precisamos é atentar ao que Deus tem feito. Voltar nossos olhos não para as aflições, não para as dificuldades, mas sim para Deus. Tentar ver os momentos onde Deus tem agido em nossa vida, porque Deus ele tem agido em sua vida e Deus ele vai confortar. Deus ele vai te confortar em todos os momentos, ele vai estar do teu lado te encorajando. Basta a gente perceber isso. Basta a gente estar com os olhos atentos. Peça para Deus esclarecer a sua mente em relação a isso. A ação de Deus nas dificuldades em nossa vida nos capacita para ajudar os outros. Paulo diz no versículo 4, ele nos encoraja em todas as aflições para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar os outros quando eles passam por aflições. Então Paulo mostra que aquilo que nós recebemos de Deus é para ministrar na vida dos outros. Paulo tinha recebido encorajamento de Deus e estava ministrando na vida dos coríntios. Vocês lembram no começo da vida de Paulo? Paulo ele não foi rejeitado pela igreja assim que se converteu. Mas teve alguém, Barnabé, que foi até ele, chamado Filho da Consolação, foi até Paulo e abraçou ele, o encorajou, esteve com ele. E agora Paulo estava seguindo o rumo, seguindo a corrente e encorajando os outros. E nós que passamos por momentos difíceis, estamos aptos a ajudar os outros. É que nem uma pessoa às vezes que passa por uma clínica de reabilitação, vence o vício e ela volta para ajudar. Ela tem muito mais autoridade para falar, ela consegue entender as pessoas, consegue compreender e estar do lado. Então ela se torna uma ferramenta nas mãos de Deus para ministrar e ajudar os outros. Também temos a história de Drew Manning, um personal trainer que engordou 30 quilos de propósito para saber como é que era estar acima do peso e assim poder ajudar as outras pessoas que queriam emagrecer. Ele se colocou no lugar, ele viveu aquela vida, viveu aquela dificuldade e conseguia assim ter mais autoridade para falar. Hernandes Dias Lopes vai dizer que nós não somos um reservatório do consolo, da graça do Senhor, mas um canal da consolação divina. Somos um canal da consolação divina. Talvez você esteja vivendo por dificuldades, então procure pessoas que já passaram pela mesma dificuldade para estarem te ajudando, estarem te encorajando. Talvez você já passou e já venceu uma dificuldade, então ajude os outros. Esteja do lado dos outros, encorajando, dando força. E também as aflições nos ajudam a confiar mais em Deus. Paulo, versículo 8 e 9, fala assim: Irmãos, queremos que saibais as aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. Pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo era um homem preparado, um homem que tinha estudo, tinha uma boa reputação para com as igrejas, era alguém que tinha uma cidadania romana, também era um judeu, um hebreu de fato, então ele poderia confiar na carne. Até ele fala isso no capítulo 11, ele diz que por ele poderia confiar nas suas boas obras, naquilo que ele poderia fazer. Mas ele passou por momentos muito difíceis na província da Ásia, que é hoje onde fica a Turquia. E ali ele teve algum problema, alguma dificuldade que nós não sabemos ao certo, mas talvez até uma sentença de morte. Porque ele fala que tinha que confiar no Deus que ressuscita os mortos. Então algo do tipo aconteceu com ele. E foi algo extremamente difícil dele passar. A aflição aqui, que Paulo fala, a palavra traz a ideia de alguém que está sendo pressionado, está sendo esmagado. João Calvino diz que Paulo usa nesse texto uma metáfora representando uma pessoa espremida debaixo de um peso esmagador ou de um navio afundando devido ao excesso de carga. Então imagine você com um peso em cima de você, seria algo agoniante, seria algo sufocante. A mesma coisa se você estivesse com um navio afundando, seria algo desesperador. E isso fez com que Paulo não confiasse mais nele, mas sim
colocasse sua confiança em Deus, porque ele não via mais como ele poderia fazer alguma coisa, como ele poderia se ajudar, se sair. Tinha que somente confiar em Deus. E as pessoas hoje elas querem confiar somente em si, nas suas capacidades, na sua bondade, no que podem fazer e deixam Deus de lado. Querem dar um grito de independência contra Deus. Mas isso é muito prejudicial, irmãos, porque existem momentos da vida onde nós não conseguimos enfrentar. Existem barreiras que chegam e a gente não consegue transpassar. E nesse momento temos que confiar em Deus, temos que acreditar em Deus, nesse Deus poderoso, nesse Deus que é grande, nesse Deus que é maravilhoso. Nesse momento a gente se depara com a nossa fraqueza, com a nossa pequenez e vemos um Deus grande, um Deus que é maior que tudo isso. Calvino também diz que precisamos primeiro morrer para renunciarmos à confiança em nós mesmos. Precisamos primeiro ter consciência da nossa fraqueza para que possamos confiar no poder de Deus. Precisamos primeiro nos desesperar de nós mesmos para depois pormos nossa confiança em Deus. Então chega um momento da vida em que nós não temos mais força e o que nos resta é confiar em Deus e acreditar em Deus. Então nós temos que parar de insistir nas nossas próprias forças, naquilo que podemos fazer e confiar mais no Senhor, acreditar mais no Senhor. Ele é soberano. Talvez Ele não mude as dificuldades, talvez Ele não mova as coisas como nós queremos, mas temos que confiar que Deus Ele é maior do que tudo. Ele pode fazer muito mais do que pensamos e pedimos, e Ele é soberano sobre todas essas coisas. A oração traz efeito na vida daqueles que passam por dificuldades. A nossa intercessão pode ser muito valiosa para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade. 2 Coríntios 1, versículo 11 diz que vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Então Paulo mostra que os coríntios eles estavam ajudando em oração. A palavra usada ali para ajudar tem a ideia de juntar-se em auxílio. Então alguém que ia para dar uma força para a pessoa, para ajudá-la, para cooperar com ela em alguma coisa. Eles estavam ajudando Paulo, estavam dando força através de suas orações. Muitas vezes nós não acreditamos que nossas orações surtem efeito. Ou então acreditamos que elas surtem efeito porque nós fizemos a oração de uma maneira certa, com as palavras certas. Esquecemos do alvo da oração. Porque a oração, irmãos, não é nada mais do que dirigir palavras a Deus, falar com Deus. Então Deus ouve as orações e responde. O motivo das nossas orações serem tão poderosas não é que as orações têm uma aura mística em volta delas, têm algum poder sobrenatural, mas sim porque Deus que ouve as orações, Ele responde, e esse Deus que responde é um Deus poderoso e grande. Então o motivo do sucesso das nossas orações está em Deus, não em nós mesmos. Eu quero alertar os irmãos para que tomem cuidado e quando fizerem as orações, não tentarem dobrar a Deus a nossa vontade, porque muitas vezes são usadas palavras como determinar, eu determino que o Senhor faça isso, coisas do tipo, que não são saudáveis, porque tiram a ideia, ou melhor dizendo, trazem a ideia de que nós podemos operar com a nossa própria força, de que nós podemos fazer algo, podemos exigir algo de Deus e Deus é obrigado a fazer. Isso não tem amparo bíblico, não tem amparo nas Escrituras. Vai longe da mensagem bíblica, além do mais, Deus é um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus que é todo poderoso. Imagine se eu e você chegássemos para alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e falassem, ó, eu determino que você tome essa decisão. Provavelmente nós seríamos presos por desacato à autoridade. E a nossa justiça de determinar ou ordenar alguma coisa para o ministro não faria com que ele realizasse aquilo. Se nós não temos poder sobre um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é uma autoridade humana, constituída humanamente, imagina o nosso Deus, Deus todo poderoso. Não temos o poder de dobrar Ele a nossa vontade. Deus, Ele responde a nossa oração porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Para que Deus, em sua bondade, tenha respondido as orações. Quando o você isso é porque Ele quer fazer, Ele deseja fazer. É uma obrigação que Ele tem com a gente. Esse deve ser o alvo da nossa oração. E também, quando Deus responde nossas orações agora, é trazida para Ele. Vemos um Deus que age, um Deus que faz. Então Deus é glorificado quando responde nossas orações.
por isso que Ele responde, por isso que Ele faz tudo isso. Então eu queria animá-lo a orar mais, a interceder mais, perguntar como é que anda a sua vida de oração, como é que anda a sua dedicação ao Senhor. Você tem se colocado de coração a fazer isso? Tem orado pelas pessoas que têm passado por necessidades, orado por todas as coisas? Porque a nossa oração, ela pode trabalhar na vida de uma pessoa. A pessoa ela pode renegar nossos conselhos, renegar aquilo que queremos ajudar, pode não querer aceitar uma ajuda, mas nossas orações ela não tem defesa contra isso, ela não pode renegar nossas orações, não tem como não aceitar. Então é uma maneira da gente trabalhar na vida daqueles que nos rodeiam, das pessoas que amamos, é uma maneira de fazer com que Deus intervenha no coração delas, orando. Então coloque-se de oração. E nós podemos orar por várias coisas. O motivo de oração que tem que sempre estar presente são os missionários no campo transcultural. Eles passam por muitas dificuldades, passam por momentos difíceis, então estar intercedendo por eles. Pelos nossos familiares, as pessoas que nos rodeiam, que estão à nossa volta, podemos estar orando por elas também. Orar pelo nosso país, pela nossa cidade, nosso estado. Colocar isso diante do Senhor. E também pelas nossas lideranças políticas. Talvez você não concorde com o prefeito, o governador, com o presidente, mas é seu dever como cristão estar intercedendo e orando, pedindo que Deus lhe dê sabedoria, lhe dê discernimento, que inspire a tomar boas decisões, porque se qualquer governante, independente do espectro político, tomar uma decisão que seja boa para o povo, vai ser algo que vai ser bom para o povo. Então é importante estarmos orando pelos governantes para que Deus venha abençoá-los e direcioná-los para que tenha um governo justo, um governo que ora pela população. Eu queria te pedir nessa noite, ou seja, colocando o teu coração diante de Deus, pedindo para que Ele grave essas coisas em nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Pedimos que o Senhor venha sobre cada um que está assistindo nesse momento, nesse vídeo. O Senhor trabalha no coração, confortando, trazendo a ideia de que o Senhor é um Deus próximo, de que o Senhor é um Deus que está do nosso lado. Cuida deles nos dias de aflições, ensina eles aquilo que for necessário. Mostra que o Senhor é um Deus que responde às nossas orações. Te louvamos pelo teu sacrifício, pelo teu amor e pela tua graça. O amor do Senhor superabunde sobre cada coração, nosso desejo, Pai, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão agora, meu irmão. O amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repousa sobre vocês. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.